Olá, meus alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso curso de Físico-Química. Nós vamos começar falando do diagrama de fases de uma substância pura. Esse conteúdo está dividido em 7 aulas. Em cada uma dessas aulas, nós vamos tratar de conceitos importantes ao nosso assunto. O diagrama de fase de uma substância pura envolve a transição, os equilíbrios de transição de fase entre os 3 estados físicos da matéria. Quais são eles? O estado sólido, líquido e gasoso. A transição entre os 3 estados físicos da matéria acontece em temperaturas específicas. A transição do sólido para o líquido acontece na temperatura de fusão. A transição do líquido para o estado gasoso acontece na temperatura de vaporização ou ebulição. Também acontece a transição do estado sólido para o gasoso. E aí então nós temos a temperatura de sublimação. Só que esta acontece numa pressão diferente das demais, como nós vamos conversar mais adiante. De acordo com a termodinâmica, é a energia livre de Gibbs quem vai nos mostrar qual é a fase mais favorável dentro de cada condições de temperatura e pressão. Quando a variação da energia livre de Gibbs é negativa, a gente tem que a transição de uma fase para outra é espontânea. Quando a variação da energia livre de Gibbs é positiva, a gente tem que a transição de uma fase para outra é não espontânea, ou seja, o sentido inverso é que é espontâneo. Porém, dentro das temperaturas de transição de fase, por exemplo, a temperatura de fusão e de ebulição, nós temos que o ΔG é nulo, ou seja, significa que a diferença de energia entre as duas fases envolvidas é nula, ou que o sistema está entrando em equilíbrio. O sistema está em equilíbrio. Porém, para nós da fisicoquímica, é muito mais fácil definir a energia, a diferença de energia livre em função de potencial químico. O que é o potencial químico? Potencial químico é a energia livre molar de Gibbs. Ou seja, o potencial químico é a energia livre de Gibbs dividido pelo número de mols, numa dada temperatura e pressão. Quanto maior é o potencial químico envolvido numa transição, mais favorável é esse processo. Um diagrama de fase de uma substância pura tem mais ou menos o perfil mostrado aí ao lado, onde nós temos umas condições de pressão e temperatura onde predomina o sólido. Nós temos condições de temperatura e pressão onde predomina o líquido. E também temos condições de temperatura e pressão onde predomina o vapor. Normalmente, o sólido predomina em temperaturas mais baixas e o vapor, o estado gasoso, predomina em pressões mais baixas. E sobre cada uma dessas linhas, nós temos a transição de uma fase para outra. Por exemplo, na linha verde marcada pelo número 1, nós temos as condições de temperatura e pressão onde vai acontecer a fusão. Ou seja, em cima da linha verde, nós temos que a diferença de potencial químico entre o sólido e o líquido é zero. Ou seja, as duas fases têm o mesmo potencial químico. Por outro lado, olhando agora para a curva 2 em azul, a gente pode ver que em cima da linha azul, nós vamos ter o que?
a transição de fase entre líquido e vapor, a temperatura de ebulição. Em cima dessa linha são as condições de temperatura e pressão em que a diferença de potencial entre o líquido e o gás é nula, ou seja, são as condições em que nós temos o equilíbrio entre essas duas fases. Então, para descrever o comportamento do diagrama de fase na substância pura, nós precisamos ter uma equação que considere a variação do potencial químico em dada pressão e temperatura. Uma das equações fundamentais da termodinâmica que relaciona essas grandezas é a equação descrita ao lado, onde nós temos que a variação do potencial químico é igual a entropia vezes a variação de temperatura mais o volume molar vezes a variação da pressão. Então, sabendo-se qual é a equação fundamental que descreve o sistema em função de temperatura e de pressão, nós podemos fazer duas considerações importantes. A primeira delas, trabalhar a pressão constante. Considerando que a pressão do sistema é constante, teremos que o termo de variação de pressão é nulo, ou seja, nós teremos que a variação do potencial químico em função da temperatura à pressão constante ele é dado pela entropia molar do sistema. Esse tipo de comportamento será discutido mais adiante na aula 2, onde trataremos especificamente da pressão constante. Por outro lado, quando a temperatura do sistema é constante, nós temos que aquele termo dt é nulo, ou seja, não há variação da temperatura. Consequentemente, nós teremos que a variação do potencial químico em função da pressão à temperatura constante vai estar relacionado com o volume molar da substância. Esse comportamento será melhor discutido na aula 3. É isso, pessoal. Nos vemos na aula 2, onde vamos continuar o assunto. Até lá!